Jeremias, capítulo de número 9. Nós vamos ler alguns textos na mensagem profética de Jeremias. Capítulo 9, versículo 23 e 24. Deus vem discorrendo dentro deste capítulo sobre como a geração do tempo do profeta Jeremias estava vivendo. E quando chega no versículo 23, Deus diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. 24, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém. Pode se assentar, amados. Se eu perguntasse nessa noite para nós, se nós nos perguntássemos, quais são as 3 coisas que os dias de hoje, que esse mundo moderno, vamos chamar assim, esse tempo do século 21, quais são as 3 coisas que as nações, os governos, os países mais reputam como importantes, que mais orgulho trazem para dentro de si, de sua alma, de sua fibra? O interessante, irmãos, é que os anos passam, os séculos passam, mas a temática permanece a mesma. Nos dias do profeta Jeremias, em que ele viveu, nesse mundo que era contemporâneo a ele, os 3 elementos que envaideciam eram os elementos que Deus estava dizendo: eu abomino isso, eu abomino isso. Séculos, milhares de anos depois, século 21, o mesmo assunto permanece. E eu quero pegar uma carona nesse campeonato que o Brasil está hospedando, essa Copa do Mundo, e a gente está vendo isso nas entrelinhas. Nós estamos vendo isso de forma subliminar. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. De forma subliminar. E eu comentei com alguém, e alguém, não, está bem, está sendo muito radical. Você já observou que nessa Copa do Mundo, quando aquelas poderosas câmeras de filmagem de última geração, algumas estão gravando até em 4K, que é a última palavra de filmagem, e filma aquelas, hoje não é mais estádio, viraram as arenas, né? Você já observou que não está colorido? Que basicamente, quase que 99% daquele auditório todo é da mesma cor? Você já percebeu que está faltando uma miscigenação? Experimente olhar os próximos jogos. Você quase conta a dedo. 1, 2, 3.
que eu quero tentar dizer hoje? 3 elementos Deus tratou nesse texto. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Elemento número 1, educação. Nem o forte na sua força. Elemento número 2, o poder político, o poder bélico, o poder dos exércitos. Nem o rico nas suas riquezas. Elemento número 3, o PIB, a riqueza nacional. De maneira sutil, esta Copa, ela diz assim: os países do primeiro mundo decepcionaram. E primeiro mundo, eles pensam em países em que o PIB é muito forte, é muito consolidado, em que a educação é chamada de primeiro mundo, a educação lá de cima, em que o poder político também é muito forte. E o interessante é que os anos vão passando, e o que trazia orgulho no tempo de Jeremias é a mesma coisa que traz orgulho hoje. É o poder do conhecimento, é a cultura, é a sabedoria, é a força, é o poder bélico, é o poder nacional, são os exércitos mais bem montados em toda a tecnologia possível de guerra, e é a riqueza. Aí você vê claramente que um país, quando começa a se destacar um pouco no esporte, como a Costa Rica, há um debate: mas como? Eles não têm exército, é um país relativamente pobre, pequeno, mas não tem sentido. Isso é uma zebra. Isso é uma zebra, porque no conceito do status quo da sociedade do mundo moderno, esses 3 elementos têm que estar em evidência: a cultura, o poder político e a riqueza. Aí quando surge um país, um continente africano, que tem um PIB pequenininho, que tem um nível educacional pequeno, e que tem um exército que é quase que um arranjo de pessoas mais ou menos fardadas, aí não tem como aceitar isso. Como pode aceitar que um paizinho da América Latina vai mandar alguém mais importante para casa? Isso entrou em nós, e sem sentir, nós começamos a caminhar nessa direção. Aí a palavra de Deus diz a seguinte coisa, isso é tão sério, ele diz assim: olha, isso é motivo que a sociedade está se gloriando, batendo no peito, está muito vaidosa nisso, porque tem o poder da sabedoria, as maiores universidades, os melhores cursos, as universidades que estão relacionadas como as mais nobres e excelentes. Então isso aí nos traz motivo de estar nos gloriando nisso. Um exército poderoso, uma marinha poderosa, uma força aérea poderosa, isso nos faz ficar nos gloriando nisso. E o poder do dinheiro, da moeda, da economia, uma economia forte. Os outros são terceiros mundos. Aí Deus vem e diz a seguinte coisa, 24, coloca na tela, nós já lemos. Olha, pega o poder da cultura, pega o poder político, pega o poder do dinheiro, pega tudo isso, embrulha e bota de lado. Porque se uma coisa a humanidade ou o homem deveria se orgulhar, é disso aqui. Mais do que se gloriar, glorie-se não pelos diplomas que tem ou pelos cursos que fez, mas se alguém quer se gloriar
Não glorie pelo poder que está exercendo no seu tempo. Mas se alguém imagina que pode se gloriar, glorie-se em conhecer o Deus, o Todo-Poderoso. Como isso, irmãos? Como isso, de maneira sutil, isso entrou em nós. Hoje eu li uma notazinha que me deixou um pouco chateado, ou um pouco não muito chateado, e talvez até canalizou para a reflexão dessa noite. Um grupo de estrangeiros, eu não vou nem falando inglês, porque isso está na imprensa, você pode consultar. Tomaram um metrô aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e o metrô deve ter dado uma orientação aos condutores, aos pilotos lá do metrô, que anunciasse também, como ele roda na Zona Sul, algumas informações em inglês. E em dada estação, o condutor, a pessoa, anunciou no alto-falante daquele carro do metrô, deu uma informação em inglês, vou dar um chute aí, digamos assim, próxima estação, Uruguaiana, é um grande centro comercial. Mas o inglês da pessoa que anunciava no serviço de alto-falante era um inglês, talvez, de alguém que está aprendendo ainda, não tem uma fluência na colocação correta da pronúncia das palavras. E quando anunciou aquilo dentro do metrô, me parece que eram 4 ou 5 turistas, e ouviram aquilo e começaram a falar entre si, no idioma nativo deles, alguma coisa do tipo assim. Mas que coisinha de ignorante, que pronúncia, isso aí é de analfabeto no idioma. Ao lado daquele grupo, tinha um cidadão brasileiro, e diz a reportagem, um senhor dos seus mais de 50 anos, e que ouviu a notícia que foi dada do metrô, entendeu o comentário deles e falou, diz o jornalista assim, no inglês fluente. Uma palavra forte, que eles eram mal educados, porque aquele serviço, na verdade, era uma tentativa de prestar uma ajuda a eles. Quer dizer, a pessoa que estava falando estava, na verdade, querendo prestar uma orientação a eles, né? Não estava ali num teste de línguas para passar num concurso. E ele falou rispidamente que o grande ignorante, o grande mal-educado eram eles, que não eram capazes de entender isso e dizer, poxa, que bacana, o pessoal está se esforçando para falar no meu idioma. E aí diz a notícia que naquele vagão tinha outras pessoas que também falavam inglês, brasileiros, e entenderam a crítica, porque eles falaram alto, eles achavam que somente eles ali iam entender o que estavam falando, mas tinha mais gente que sabia, que conseguia interpretar, entender o que eles falavam. Aí também se posicionaram, a tal ponto que, na próxima estação, o trem parou, eles saíram correndo. Eles saíram do metrô, saíram daquele carro. A moral disso, eu fico pensando, Deus, eu não quero condenar esse grupo de turistas, porque, por certo, este vírus também pegou em nós. A gente olha para um americano, a gente olha para um alemão, e a gente quase que coloca um tapete vermelho para ele. Oh, Germany, alemão, oh, Austrália, americano, oh. E no mesmo instante, se a gente encontrar um nigeriano, alguém de Uganda, alguém da Etiópia, será que vamos
ter essa mesma demonstração? Eu estou me perguntando, será? Será? Se encontrar um indiano, será que vamos ter essa mesma? Uau! Porque há um conceito dentro de nós, que isso desde o tempo de Jeremias, não é um algo de hoje, de gloriar naquilo que nós estabelecemos como motivo para a glória: cultura, poder bélico e riqueza. Então nós estabelecemos que é por aí mesmo o caminho. E Deus disse: olha, vocês estão completamente enganados. Esqueça a cultura, esqueça poder bélico, esqueça riqueza. Porque se alguém vai se gloriar, ou vai tirar o chapéu, ou vai botar o tapete, é por alguém que conhece o Deus Todo-Poderoso. Esse então deve se gloriar, porque conhece o Senhor, e sabe que Ele é Senhor, e sabe que Ele faz misericórdia, Ele faz juízo, Ele faz justiça. E Deus disse assim: e é destas coisas que eu o quê? Me agrado. É dessas coisas que eu me agrado. É dessas coisas. É dessas coisas. Nós somos muito rápidos para hospedar uma pessoa. Sabe quem eu hospedei lá em casa? Rapaz, está em nós, esse vírus pegou em nós. Agora, será que eu colocaria a mesma coisa para, rapaz, o homem é profundo. Rapaz, um homem de Deus, profundo. Não tem eira nem beira, mas é boca de Deus purinha. Não tem dinheiro, não tem. Irmãos, eu já cheguei um dia, eu vi alguém falar uma coisa que eu tive duas reações. Eu saí correndo daquele lugar, eu falei: pode cair um raio, eu vou ser morto aqui agora. Alguém disse com todas as letras que a gente conhece um homem de Deus, uma mulher de Deus, pela embalagem que ele chega. Então ele falou assim: olha, você fica olhando, se chegar aquela pompa, aquele carrão, você é um homem de Deus abençoado. Mas se chegar meio, isso aí significa que não está na bênção de Deus. Eu ouvi isso, eu falei: Deus, eu estou ouvindo isso. A vontade foi de correr, de fazer um buraco, de entrar. Jesus! Eu viajei até Cotaxé. Eu, seminarista, fui a Cotaxé. Isso tem mais de 30, meu Deus, tem mais de 40 anos atrás. Tenho 39 de casado, tem 40 anos atrás. Pastor Jair, em Cotaxé, quando falaram que eu fui um dos primeiros, porque na época não tinha esse hábito de fazer seminário. Eu fazia o Instituto Bíblico Pentecostal, era seminarista. Irmãos, escreveram uma faixinha assim, seminarista do Rio. Aí quando eu cheguei lá, Cotaxé, um povoado, irmãos, um povoado com acho que 2, 3 ruas, seminarista do Rio, vai estar pregando. Eu acho que aquela desgraça entrou no meu coração. Eu falei: caramba, deixa eu pensar aqui uma coisa bem rebuscada. Aquele culto, não sei se tu estava, pastor Elídio, não sei se tu estava. O culto, irmão, não tinha gente nem de andar de tanta gente, veio todo mundo. E só o seminarista, as pessoas vinham falar comigo: você que é o seminarista, achava que eu devia ser quase que um extraterrestre. O cara é seminarista. E, irmãos, começou o culto, conjunto, cantando, tá? Você sabe o que é um texto, um livro sumir da Bíblia? Sumiu da minha Bíblia. Sumiu. Eu falei: meu Deus, Jesus, eu não achava, irmãos, o versículo, sumiu. Eu lutando, falei: meu Deus, alguém arrancou a página, arrancaram a página. Eu não achava, irmãos, eu não lembro o que era, eu não achava, não sei, acho que era uma coisa, um livro simples, banal. Ele sumiu da Bíblia. Eu posso ser, irmãos,
um monte de coisa, mas uma coisa eu acho que Deus não me poupou de ser muito burro e muito doido. Quando o pastor falou assim: pastor, depois do conjunto o senhor prega, e o livro continuou sumido, eu levantei e fui nele. Falei: pastor, não pergunta por quê, mas em nome de Jesus, o senhor bota outra pessoa para pregar. Não estou em condição de pregar. Não falei, só isso. O livro tinha sumido. Tinha sumido o livro. O livro sumiu. Ele, mas você... Irmão, em nome de Jesus, outro dia eu prego, eu vou ficar aqui, mas hoje não. Mas o que eu faço? Falei: eu não sei. Só sei que eu não tenho condição de pregar. Eu não sei o que você vai fazer. Agora, eu não tenho. Eu devia ter filmado aquilo, porque eu nunca mais vou esquecer. Ele ficou aquele sem saída, e meu Deus, olha o nome, Xandoca, um irmão que tinha lá. Conheceu Ezequiel Xandoca? Ele vira e fala, foi uma caravana do Rio, todo mundo cansado, não, hoje não. Aí então o irmão Xandoca dá uma palavra. Irmãos, quando o irmão Xandoca levantou, a roupa dele, eu acho que ele guardava numa garrafa, porque é completamente amarrotada, os botões trocados, a gravata dele era uma coisa que eu não sei onde ele conseguiu aquilo, e o óculos dele tinha um lado que era um arame, ele pegou um fio e botou de um lado, porque não tinha um lado. Xandoca me vem, da parte do Senhor, para como Deus faz direito, Deus faz direito. Ele fala assim, não foi uma ironia, aquilo foi Deus mesmo para acabar de botar pá de cal. Ele, irmãos, a paz do Senhor, olha, eu não sei como é que, pastor, eu vou falar, pastor, tem um seminarista, eu falei: Tom. Ele vira, meu Deus, o que eu vou falar, Senhor? O senhor pode pelo menos ler para mim o texto, seminarista? Eu falei: posso. Ele falou o livro, era o livro que eu ia pregar e tinha sumido. Quando ele falou o livro, eu achei, eu falei: meu Deus, que maluquice é essa? O livro que eu não acho, ele falou: eu acho agora. Eu falei: meu... Aí eu levanto, leio o livro que eu não achava na Bíblia, que tinha sumido. Li o que ele mandou ler, o homem pregou muito, e mais um pouco. O homem, ele, meu Deus, o céu abriu, o céu desceu, ou a igreja subiu, eu não sei, foi glória pura. Aí, irmãos, diante daquela cena, eu falei: Senhor, aqui Jeremias, mas o que se gloriar, irmãos, se tem uma coisa que a gente pode ou deveria se gloriar, não é porque mora bem, não é porque é da cor tal, não é porque tem isso ou porque tem aquilo outro. Se você um dia pensar: eu vou me gloriar, jogue tudo que você tem fora. Eu vou me gloriar porque eu conheço o Senhor. Eu conheço Ele. Eu conheço. E aí, como é que está? Está feliz com a casa? Esquece casa. Você está feliz com o carrão? Esquece carrão, esquece. Você está... Esquece. Se eu vou me gloriar por alguma coisa, eu vou me gloriar porque eu conheço o Senhor. Mas, irmãos, se o Brasil conseguir sair desse negócio aí chamado aí, esse campeonato, em primeiro lugar, que vai ser milagre de milagre, em nome de Jesus, irmãos, que isso fique, não secundário, que isso fique, eu não sei que nível que eu vou dizer, mas que fique lá embaixo. E se afinal cair num domingo, eu faço um pedido a você, meu irmão: não troque pela celebração ao Senhor. Não troca. Porque, irmãos, é muito fácil, irmãos. É muito fácil. As pessoas vão para a porta dos hotéis, dos grandes, dos que estão lá em cima, que a gente acha que estão, e ficam acampados. Você viu alguém acampado na porta de algum desses? Não tem não, irmão, não tem não.
Não tem não, não tem não. Ninguém quer tirar foto, ninguém quer pegar autógrafo, porque entrou em nós, sem sentir, nós pegamos isso, sem sentir, sem perceber. Mas o que gloriar, glorie-se nisto. Número 1, em me conhecer. Número 2, em saber que eu sou o Senhor. Número 3, que eu faço misericórdia. Número 4, que eu faço juízo. Número 5, eu pratico justiça na terra. Glorie-se nisso. Nisso, você vai dizer: Deus, eu sou um homem feliz. Não porque eu casei, não porque eu tenho filhos, não porque eu sou avô. Não, eu sou feliz porque eu te conhecia. Porque eu te conheci. Ah, irmãos, eu sou um apaixonado pelo príncipe, pelo aquele príncipe que é o tesoureiro mor da rainha de Candace. Ele vem lendo o profeta Isaías, e de repente o homem de Deus corre do lado. Você entende o que lê? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Ele diz assim: para o carro e entra aqui. O homem manda parar o carro para um homem que ele nunca viu, que ele não conhece, por uma única razão: ele quer conhecer Deus. O segurança vai: rapaz, tu é maluco? Rapaz, tu é um cara importante, cara. Tu tá doido? Tu perdeu o juízo. Você é um cara importante. E se ele for um sequestrador? Não. Mais importante que ser o que sou é conhecer Deus. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer Deus, eu quero. Aí o homem vai ministrando, falando para ele, e ele vai, irmãos, ele estava ligado, porque quando falou o plano da salvação, ele está assim, comendo a palavra, conhecendo Deus. Aí, para, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Irmãos, ele que agenda o batismo dele. O que impede? Você lembra da pergunta? Olha, não tem nada que impeça. Você crê? Eu creio. Eu recebo a palavra. Eu creio. Para o carro. O homem desce. Irmãos, como é que você acha que é a roupa de alguém que é ministro das finanças de um país? É um cara que está muito bem arrumado. Ele para, tira a roupa e é batizado em águas. Ah, irmãos, se a gente puder hoje dizer: Deus, eu quero, Deus, valorizar um pouco mais isso. Eu quero valorizar mais, ó Deus, te conhecer. A gente faz isso, quem já teve filhos em época de namoro, já passou por aí. Eu confesso que eu também já passei dos meus pecados, eu me lembro hoje, né? A gente pega alguém que está pensando em namorar nossa filha, nosso filho, e fala assim: é formado em quê? Qual a sua profissão? Você trabalha onde? Eu fico pensando se alguém falar assim: não, eu sou vaso de Deus, eu sou um... Vou dizer: meu irmão, vaso de Deus não faz mercado não, cara. Vaso de Deus não faz cesta básica não. Porque o nosso conceito de gloriar é em cima desses princípios. Lamentavelmente. O nosso conceito é em cima disso. É em cima de cultura, é em cima de poder político e é em cima de riqueza. Lamentavelmente, isso entrou em nós. Agora, quando é que isso vai ter mudança? Meu Deus, você observou na Bíblia que Deus desconstruiu tudo isso com os profetas? Quando Deus manda o profeta ir para a casa de uma viúva que não tem para ela, o que Deus está dizendo ali naquele texto? Que Ele é Senhor. Eu sou Senhor. Ou seja, o milagre que vai acontecer nessa casa jamais vai ser pela dispensa que ela tem, mas vai ser pelo meu mover, pelo meu braço. Eu que vou mover, é eu que vou fazer.
Então esse texto, ele trabalha nesse sentido. Mas aqui é uma coisa interessante, capítulo 9, quero que você veja comigo uma coisa linda aqui nesse texto. Capítulo 9, versículo 12, coloque na tela aí, por favor, 9, o 12, e o 13 e o 14, esses 3 versículos. Observe uma coisa interessante. Capítulo 9, versículo 12, 13 e 14. Aí Deus faz um desafio. Olha só. Quem é bastante sábio para compreender isso? Ora, Deus está perguntando: quem é bastante sábio para compreender isso? Primeira pergunta. Pergunta número 2. Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Ei! Olha esse detalhe. Número 2, número 1. Deus tem pessoas que Ele capacitou com sabedoria. Deus tem pessoas que Ele capacitou com a capacidade de poder explicar coisas que estão acima do normal que você está vendo. Você sabia disso? Você sabia disso, que tem gente que Deus selecionou para isso? Quem é bastante sábio para compreender? Então existe essa pessoa. Quem foi instruído pelo Senhor? Irmãos, Deus é o Deus que dá instrução. Você ouviu isso? Diga assim: eu creio que Deus dá, concede, outorga, entrega instrução. Amém ou não amém? Vou pensar um detalhezinho da Bíblia. Jacó sendo enrolado por Labão. Lembra dessa família? Um belo dia, Jacó descobre que Labão já enrolou ele 10 vezes no salário dele. Enrolou, trapaceou, enganou. Aí vai ter uma partilha de rebanho. Irmãos, Jacó recebe uma estratégia que nem a moderna biologia genética hoje já chegou àquilo. Jacó, isso chama-se um insight. Ele recebe um insight de Deus. E o insight é o seguinte: pegue um galho, arranque parte da casca, coloque lá no coxo de água. As ovelhas, as cabras, prenhas, que estão para dar à luz a filhote, quando chegar para beber água, vai ver aqueles galhos cortados na casca, com marcas, com tiras, e vão dar à luz a filhote desse jeito. Irmãos, isto é sobrenatural. Isto é sobrenatural. Da onde saiu aquilo? De Deus. Deus deu aquilo a ele. Você crê que Deus dá instrução? Amém? Deus dá instrução. Eu conheço um pastor, irmãos, que aprendeu a falar inglês. Eu conheço ele, sem nunca ter entrado numa escola. Deus deu a ele o idioma. Deus deu a ele o idioma. Deus fala fluentemente. Deus dá instrução. Aí ele diz: quem é bastante sábio para compreender? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Então, Deus instrui para que essa pessoa explique. Então, eu preciso estar atento a pessoas que Deus está levantando, está selecionando. Eu preciso estar atento a pessoas que estão tendo revelações de Deus. Eu preciso estar criar vamos chamar de conexões
conexões. Eu preciso estabelecer conexões com pessoas que eu percebo que Deus, de alguma maneira, ou por alguma razão, deu uma capacidade a essa pessoa. Essas pessoas existem. Essas pessoas existem. Pessoas que andam no sobrenatural, pessoas que andam no mundo que a gente não conhece. Tenho falado aqui algumas vezes de Kellen Gaspar. Não sei se você já viu, tenta ver no YouTube, tá? É uma mulher que ela recebeu de Deus uma capacidade. Deus deu para ela uma instrução. Deus deu para ela uma instrução. Você ouviu aqui nesse altar aqui, José Satírio, ontem batemos um papão. Irmãos, você sabia que o pastor José Satírio dos Santos, ele praticamente não tem estudo? Trabalhava em obra. Mas Deus deu a ele uma capacitação fora do comum. Fora do comum. Fora do comum. Irmãos, eu não sei a fórmula, isso é mistério divino. Deus faz. Deus faz. Pessoas que nunca entraram num curso de música e tocam instrumentos. Eu conheço alguns que nunca estudaram música e tocam instrumentos. Assim, como é que toca muito, né? Recebeu de Deus aquela capacidade. Recebeu de Deus aquela habilidade. Eu queria que você começasse a dizer: Deus, eu vou me gloriar em te conhecer, porque quando eu te conheço, eu vou fazer coisas que eu jamais poderia imaginar. Você lembra qual era a grande crise da sociedade do tempo de Pedro para com Pedro? É que Pedro era um cara indouto, sem cultura, mas que o homem ficou poderoso. Mas ele, como é que pode ele? Porque Deus o capacitou. Deus dá instrução. Amém, irmãos? Você acha que é uma coisa fácil, tranquila fazer uma arca? Você sabe quanto pesava aquela arca? Alguém disse, calcula mais de 10 toneladas, 10 mil quilos. Irmãos, você sabe o que é uma arca? É um barco que ele era perfeitamente construído para não adernar. Sabe o que é adernar? Isso aqui, ó, virar de lado. Se aquela arca que Noé fez, se ela tivesse uma madeira, ou um pouco de madeira mais grossa de um lado, ela ficava assim torta. Você lembra do Batomoshi? Por que afundou naquele 31? Porque o pessoal foi para um lado. Ele adernou e afundou. Como é que faz para dizer para os bichos, os elefantes, as girafas: ei, ô bicharada, ó, fica só no meio, hein? Aquela arca, ela era de uma perfeição sobrenatural. Todo mundo podia resolver ficar desse lado, ela ia ficar do mesmo jeitinho dela. Irmãos, só Deus para dar isso. Só Deus para dar isso. Só Deus para dar isso. E Deus dá a instrução. Deus dá a instrução. Por isso ele fala, ó, se alguém vai se gloriar, glorie-se em me conhecer. Eu paro e pergunto: o que nós sabemos de Deus? O que nós sabemos de Deus? Nada. O que nós sabemos de Deus é uma dízima de zero. É 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e vai continuando zero. Não sabemos nada, irmãos. O que nós sabemos de Deus? Nada. Porque Deus é algo muito, muito, muito além do que a gente pode pensar. Muito, muito. Um Deus que, meu Deus, como um homem pode estar no ventre de um peixe nas profundezas? Que tipo de oxigênio Deus preparou ali? Então Deus é um Deus perfeito em tudo. Por isso ele fala: se alguém vai se gloriar, glorie-se em me conhecer. Porque quando nós começamos a conhecer mais de Deus, um pouco mais de Deus, nós vamos viver uma dimensão, um nível do inimaginável.
do inimaginável. E Deus faz isso? Deus faz isso. Amém, irmãos? Amém. Aí ele diz aqui no próximo versículo, coloca o próximo versículo. Respondeu o Senhor: por que a terra está deserta? Porque aquele caos todo. Olha o que ele vai dizer: porque deixaram a minha lei. Ou seja, pararam de se gloriar em mim, de me buscar, deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Agora olha o 14. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Balaíns, como lhes ensinaram seus pais. Mas a versão, irmãos, a outra versão, corrigida, ela é assim, linda, 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 linda. Diz o texto: andaram após o propósito do seu coração. Aí, Jeremias, capítulo 7, esse você precisa ver, 23 e 24. Jeremias, capítulo 7, 23 e 24. Jeremias 23 e 24. Diz o texto assim, o 23. Jeremias capítulo 7, 23 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Andai em todo o caminho. 24. Coloca comigo. Mas eles não ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Ponto. Andaram para trás e não para. Repita comigo, diga assim: andaram para trás e não para frente. O homem é o único ser criado bípede que anda. O homem é o único ser criado bípede que anda. E Deus dotou esse homem de uma capacidade, o seu labirinto, o homem anda para frente. Deus está dizendo, Deus disse, Deus falou, que quando esse homem, ele não busca esse Deus para conhecer esse Deus, para se gloriar nesse Deus, para obedecer a esse Deus, esse homem, ele vai assumir um comportamento absurdo. Ele vai andar para trás. Andar para trás não é voltar atrás. Andar para trás é isso. Você sabia que o mundo está sendo contagiado com a doença de andar para trás? O homem anda para trás e não para frente quando ele se distancia de Deus. Todas as anormalidades, bestialidades, é a sociedade andando para trás. Toda vez que você vê alguém que está vivendo um quadro completamente absurdo de se pensar, como isso, meu Deus? Ele está andando para trás. Você conhece alguém que está andando para trás? Você conhece alguém que está literalmente, caminhando de costas? Deus está dizendo, e isso vai crescer cada vez mais. Você liga a televisão e lê aí o califado agora que foi estabelecido lá do Boko Haram. Proibiram mulher de estudar. Mulher não pode estudar. Aí você vê as pessoas, a tatuagem não é mais uma coisinha que coloca, não. Agora tem que ser praticamente quase que o corpo todo. Isso, me perdoe,
é andar para trás. É andar para trás. O outro tatuou tudo. Aí falou, o que estava? Eu vou tatuar a retina dos olhos. Então ele tatuou os olhos. Os olhos. Mas o outro achou pouco. Então ele botou uma prótese na testa, 2 próteses, e ficou 2 chifrinhos. O homem decidiu andar para trás. O homem decidiu a andar para trás. E o texto diz, isso acontece porque não ouviram, nem deram atenção ao meu conhecimento. Irmãos, isso é muito sério. Porque a gente começa a potencializar os 3 elementos, desde que o mundo é mundo, que vale. É a força do braço, né? É o poder do exército, é o conhecimento, é a riqueza. E a gente, sem perceber, vai, né? A gente vai se deixando levar por isso, isso vai entrando em nós. Eu quero nesta noite fazer um pedido para mim, irmãos, que eu consiga rever os meus conceitos e dizer, Deus, eu vou, como diz o moço da televisão, eu vou tirar o chapéu, eu vou bater palma para quem conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor. Quem busca o Senhor. Quem se volta para o Senhor. É esse que eu vou. É esse que eu vou dizer, Deus, eu vou me gloriar em alguém que te conhece. Eu quero estar perto de alguém que está se entregando à palavra, se entregando ao reino, se entregando às coisas de Deus. Esse eu quero estar perto dessa pessoa. Eu quero estar perto porque o resto, tudo passa. Tudo passa. O resto passa. O resto passa. É uma fumaça que desaparece. Mas aquele que conhece o Senhor, aquele, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo, a Bíblia diz que algumas pessoas, o mundo nem era digno deles, não eram os ricos, não eram os poderosos, eram aqueles que conheciam o Senhor. Por isso o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não sei qual é o teu alvo, por que o pastor está falando isso hoje? Eu não sei, de repente você estabeleceu um alvo, né? Lá em cima, alguma coisa assim, e eu queria dizer para você que se você hoje disser, Deus, eu vou começar a buscar te conhecer um pouco mais, eu quero buscar conhecer a tua presença, a tua palavra, eu quero te conhecer, Senhor. Eu garanto a você que você vai ser levado para dimensões e para níveis que você jamais pôde imaginar, porque Deus é um Deus que dá instrução. Você recebe isso hoje? Deus dá instrução. Deus dá instrução. Eu não sei em que área Ele vai dar a você. Não sei em que capacidade Deus vai te dotar. Eu não sei. Mas Deus concede instrução. Nesse tempo de pastoreio, eu já vi gente, irmãos, que Deus dotou uma capacidade para trabalhar com criança. Que eu fico assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que capacidade é essa? Que dom é esse, Senhor? Concessão do Senhor, capacidade para visitar, capacidade para ensaiar conjunto, capacidade para cantar, capacidade para tocar, capacidade para dar uma aula. Meu Deus, Deus está hoje aqui dando instrução. Amém. Curve tua cabeça, meu amado, minha amada. Eu quero fazer uma oração contigo, eu quero fazer uma oração para mim. Eu quero pedir a Deus nesta noite algumas coisas. Número 1, eu não quero andar para trás. Eu não quero andar para trás. Eu ando para trás quando eu me animalizo. Eu ando para trás quando eu me bestializo. Eu ando para trás quando eu endureço o coração. Eu ando para trás quando eu me torno um rebelde. Eu ando para trás quando eu me torno de dura cerviz. Eu ando para trás. Eu ando para trás quando Israel diz assim, o sangue dele caia sobre nós. Eu ando para trás quando entre um marginal, Barrabás,
e o Filho de Deus, eu opto pelo marginal, pelo Barrabás. Eu ando para trás, quando eu esqueço a vontade de Deus e troco pela minha vontade, eu ando para trás. Meu irmão, eu quero que você diga agora hoje: Deus, eu não quero andar para trás, eu quero andar para frente no teu propósito. Eu quero andar, Deus, no teu propósito. Eu quero ser, Deus, cada dia mais próximo de ti. Cada dia mais próximo de ti. Pai querido, eu oro nesta noite, Pai. Eu oro nesta noite, Deus. Eu te peço, Pai, eu peço perdão nesta hora. Eu suplico a tua bondade, a tua misericórdia, Deus, para que eu não... Ó Deus, eu não me deixe, Deus, eu não me deixe envolver, Pai, por esses princípios do orgulho humano, Pai. O conhecimento, a cultura, o poder político, o poder militar, o poder econômico, Deus, que isso não... Ó Deus, que isso não me fascine, que isso não me torne, Deus, enfeitiçado por isso. Que as boas capas babilônicas, Deus, elas não falhem ao meu coração. Ó Deus, que eu consiga passar por cima disso, Pai, que eu consiga passar por cima disso. Eu quero estar em tua presença, eu quero ser teu, eu quero te conhecer mais e mais. Ó Deus, eu quero andar contigo eu quero andar. Quero fazer, Deus, como Enoque, que andou contigo, tornou a andar contigo, Deus, e continuou contigo. É isso que eu quero. Ó Deus, eu oro nesta noite por tua igreja que aqui está, e eu te peço, ó Deus, que a instrução, a revelação, Deus, a capacitação, Deus, venha sobre cada um, na área específica que tu tens. Ó Deus, capacita, Deus, de forma, Deus, sobrenatural. Capacita, Deus. Deus, que teus filhos e tuas filhas vivam algo, Deus, que este mundo vai glorificar e bendizer o teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão, e diga... Um pedido a você, uma sugestão: não permita que nada de você seja obstáculo, seja barreira. Pastor, se eu não fosse assim, se eu não tivesse nascido nessa família, não permita, porque Deus vai te capacitar para algo que você, meu Deus... Eu gosto muito da história de Jefité. Você deve conhecer esse homem, Jefité, uma família destruída, uma família, ele é um bastardo, ele não tem nada que a sociedade diga, esse é o cara, mas sabe, irmãos, Deus o capacitou com comando, com liderança. Deus deu a ele um comando, e ele é levantado como um comandante, um juiz. Sabe quem faz isso? Deus tem instrução nesta noite para você. Amém? Você recebe isso? Diga assim: eu recebo a instrução de Deus. Eu recebo. E você vai dar o testemunho aqui: pastor, de repente, pastor, eu comecei olha, pastor, Deus começou a me usar, começou a fluir. Deus vai dar instrução a você. Receba isso hoje. Grava o dia de hoje, 1º de julho, anota o dia de hoje, 1º de julho, anote o dia de hoje. Deus vai dar a você coisas, creia nisso, diga assim: é comigo, e essa palavra eu coloco no meu coração hoje, e você vai dar o testemunho.